Ok? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à Casa de Deus. Aproveitar, que nós estamos ao vivo, pelo canal do YouTube, Igreja do IAPE. Se inscreva nesse canal e compartilhe com os seus amigos, porque cada sábado, sempre às 9 horas da manhã, nós estaremos nesse horário com um culto ao vivo, tá? Nós teremos a primeira parte, a escola sabatina, 10h30, 10h45, nós estaremos iniciando o nosso culto ao vivo, Igreja do IAPE. E eu aproveito, e mando o meu abraço para todos vocês que estão conectados com a gente, você aí do estado do Piauí, você de Minas Gerais, você também de São Paulo, você que está aqui pertinho da gente também, aqui do condomínio Vista Alegre, não pôde estar conosco nesta manhã de sábado, mas está nos acompanhando aí na sua casa, no seu sofá, na sua sala. O nosso carinho, o nosso muito obrigado. Vale a pena também lembrar, fazer menção de um pedido especial para a minha família, Essa semana eu recebi uma mensagem no WhatsApp da minha prima é Neide. A Neide, ela mora na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E eu abri a mensagem, era um áudio dela e ela estava com a voz embargada. E ela pedia oração pela filha dela, pela Fernanda, A Fernanda, ela tinha síndrome de Down e ela foi internada, se eu não me engano, na sexta ou sábado à noite. E naquele mesmo dia, a Neide, ela me fez um pedido de oração para que a gente orasse pela Fernanda. 3 dias depois, ela me ligou, mandou uma mensagem com a voz embargada, as seguintes palavras: Deus levou a minha filha. Neide está nos assistindo agora, acabei de mandar um link para ela, falei para ela que ia fazer menção dela e disse para ela que nós estaríamos aqui em Pernambuco, no Colégio IAPE, mesmo distante, nós estaremos em oração por você e por toda a família. Neide, que Deus conforte o seu coração, que Deus te abrace neste momento, onde quer que você esteja aí. Eu sei que não é fácil perder alguém, tá? E você perdeu a sua filha, nossa prima, minha prima, e que Deus esteja com você e com toda a nossa família. Amigos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos capítulo 40, a partir do versículo 1. Salmos capítulo 40, a partir do versículo 1. Aproveito também para mandar um abraço para o pastor Kevin, sua esposa Evelyn, Samara também, que está conectada, Samara Pessoa, que está conectada com a gente, assistindo a mensagem desta manhã de sábado. Salmos capítulo 40. Todos encontraram? Muito bem. Agora que você está com a sua Bíblia bem aberta, vamos mais uma vez abrir o nosso coração a Deus através da oração. Eu peço a você que onde você está, feche os seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta e vamos abrir agora o nosso coração a Deus através da oração. Querido Pai, mais uma vez nós nos colocamos em Tuas mãos e suplicamos a Tua presença para este estudo, para este momento de estudo da Tua Palavra. A Tua Palavra está vazia e que se cumpra, está aberta e que se cumpra a promessa de Isaías que diz que a Tua Palavra não voltará vazia. E nós estamos aqui para estudá-la. E nós queremos que ela realmente entre e preencha o vazio do nosso coração. Que o Senhor esteja conosco, Pai, para que possamos nos alimentarmos do estudo da Tua Palavra. E a semelhança do pequeno menino Samuel, a semelhança do pequeno menino Jesus, que todos nós, nesta manhã, e onde quer que estejamos, possamos crescer em graça e crescer também em sabedoria diante de Deus. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Irmãos, me permita compartilhar com vocês a história desse cidadão aqui, George Miller. Não confunda George Miller com Guilherme Miller. Guilherme Miller foi um pregador americano. Ele estudou as profecias de Daniel e chegou à conclusão de que a terra seria purificada em 22 de outubro de 1844. Na verdade, essa purificação da terra seria a passagem de Cristo do santo lugar para o santíssimo lugar. George Miller foi um pregador britânico. George Miller, ele era inglês. Guilherme Miller, ele era americano. Esse homem aqui,
George Miller, ele cuidou de mais de 5.000 crianças durante todo o período em que ele esteve em vida. Ele tinha um orfanato na cidade de Bristol. E sabe qual era o pensamento de Miller? Sabe qual era o pensamento dele? O pensamento de Miller era: eu vivo em espírito de oração. Eu oro quando ando, oro quando me deito e oro quando me levanto. E as respostas estão sempre chegando. Vou repetir: eu vivo em espírito de oração. Oro quando ando, oro quando me deito e oro quando me levanto. As respostas estão sempre chegando. Ele colocava a vida dele nas mãos de Deus. Ele era um homem que dependia de Deus. Os problemas, tudo, ele colocava nas mãos de Deus. Interessante que ele, uma determinada ocasião, George Miller, ele foi dormir, e antes de dormir, ele colocou as crianças também para dormir, e ele fez uma oração por aquelas crianças. George Miller, ele sabia que na manhã seguinte não tinha pão para dar para aquelas crianças, mas ele não compartilhou com as crianças que eles não teriam pão na manhã seguinte. Mas ele sempre dependia de Deus. Então o que aconteceu? Ele colocou as crianças para dormir, ele entrou dentro do seu quarto, e ali no seu quarto, George Miller, ele ajoelhou-se e colocou o problema nas mãos de Deus, e ele falou: Senhor, o Senhor sabe que nós não temos pão, nós não temos leite para a manhã seguinte, mas eu acredito, eu confio, eu coloco esse problema nas tuas mãos, que o Senhor possa providenciar o alimento para as crianças na manhã seguinte. Era um homem de oração, e ele foi dormir. Ele colocou as crianças, verificou que todas estavam dormindo, tinha servido a última refeição. Ele entrou no seu quarto, dormiu. E, irmãos, que coisa interessante. Na madrugada daquele dia, o padeiro, aliás, naquela noite, depois daquela oração, o padeiro ali da cidade de Bristol, um dos padeiros, ele não conseguiu dormir. Ele foi perturbado, o Espírito Santo incomodou ele a noite toda, e antes que amanhecesse o dia, ele foi na padaria, ele falou com o seu padeiro: olha, nós temos aqui um problema, eu queria que você levasse um saco de pão para o orfanato, para as crianças de Miller. Eu acredito que ele está precisando desse saco de pão. E ele pegou e falou para o padeiro foi lá, de madrugada ainda o sol não havia nascido, ele bateu na porta do orfanato de Miller. E quando o Miller abriu, Miller é um homem muito conhecido e conhecia muitas pessoas ali também. Miller reconheceu que era um dos padeiros da cidade. E quando Miller abriu a porta, ele disse: Miller, o padeiro disse: Miller, eu vim aqui trazer este saco de pães para dar para as suas crianças. E eu vou te dizer, o meu patrão, o meu chefe, ele não conseguiu dormir essa noite pensando nas suas crianças. Então está aqui um saco de pão para as suas crianças. Ele aceitou de bom grado. E ele pegou e se despediu do padeiro. Ele voltou para o seu quarto e ele se ajoelhou novamente. Ele levantou as mãos para o céu. Ele agradeceu a Deus e disse: Senhor, já temos o pão, falta agora o leite. Eu vivo em espírito de oração. Eu oro quando deito, oro quando me levanto e oro quando caminho. As respostas estão sempre o quê? As respostas estão sempre chegando. Era um homem que dependia de Deus, colocava o problema nas mãos de Deus. Irmãos, não passou meia hora depois que ele havia cochilado de novo, deitado, pegado no sono. De repente alguém bateu na porta do orfanato que ele cuidava das crianças, né? E quando Miller abriu, a pessoa se identificou, era o leiteiro, né? O leiteiro, ele entregava o leite na carroça. E ali, quando ele estava passando em frente ao orfanato Bristol, de repente a roda da carroça quebrou. E ele tinha que entregar os leites, daqui a pouco o sol ia nascer, e aquecer aqueles galões, né, de ferro, ia estragar todo o leite. E quando a roda da carroça quebrou, o leiteiro colocou a mão na cabeça e ficou preocupado. Ele ficou pensando: e agora, o que eu vou fazer com esse leite? Se ficar aqui vai perder, eu não tenho como entregar, a roda da carroça está quebrada. E aí ele pegou, olhou para um lado, olhou para o outro, de repente ele olhou para frente e viu que o orfanato de Miller estava ali a poucos metros dele, né? E aí ele pegou: vou oferecer para Miller, mas vou incomodar ele, está dormindo, mas eu tenho que fazer isso. Ele foi lá, bateu na porta do orfanato, Miller abriu, e ele contou a história: Miller, eu estou com um problema, a roda da carroça quebrou, nós temos um leite aqui, você não gostaria de aceitar para as suas crianças? E ele falou: olha, muito obrigado, eu tenho orado por isso, né?
E aí aquele leiteiro, ele ajudou o leiteiro a tirar os galões de leite ali da carroça e levou para o orfanato, e ali foi só bênção. Irmãos, eu vivo em espírito de oração. Oro quando ando, oro quando me deito e oro quando me levanto. As respostas estão sempre chegando. Esse homem, ele morreu em 1890, viveu quase 100 anos. Alimentou mais de 5.000 crianças durante todo o seu ministério. Vivo em espírito de oração. O tema da nossa mensagem desta manhã de sábado é oração para livramento. O texto que eu pedi para que você abrisse está no livro de Salmos capítulo 40, a partir do versículo 1, que diz: ao mestre de canto, salmo de Davi. Entenda que nem todos os salmos foram escritos por Davi. Esse salmo especificamente, ele foi escrito pelo salmista Davi. E interessante que em negrito nós encontramos a expressão oração para livramento. O texto diz: esperei confiantemente por quem? Esperei confiantemente por quem? Pelo Senhor. Ele quem? Deus. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando quê? Quando eu clamei por socorro. Em primeiro lugar, nós temos aqui alguns verbos. O primeiro verbo é esperar. Davi está dizendo, esperei. Depois ele tem outro verbo que diz, confiar, confiantemente. Esperei confiantemente por quem? Pelo Senhor. O que Deus fez? Inclinar. Ele se inclinou para mim e me ouviu, ou seja, ouvir. E me ouviu quando clamei por socorro. Irmãos, eu não sei especificamente qual que era o problema que Davi estava passando por ocasião em que ele escreveu esses salmos. Deus respeita a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio de fazer escolhas certas e de fazer escolhas erradas. Vocês conhecem a história de Davi. Durante muito tempo ele andou nos caminhos de Deus, mas um determinado dia ele estava no pátio no palácio, no alpendre da sua casa. Ele olhou para um lado, ele viu uma mulher que estava tomando banho do outro lado. Aquela mulher não era sua esposa, era a mulher de Urias. Então ele cometeu o pecado da cobiça. Primeiro pecado, ele cobiçou, depois ele adulterou, depois ele mandou matar Urias. E ele mentiu também. Então Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve os seus altos e os seus baixos. E na lição da escola sabatina de hoje, nós descobrimos que essas coisas foram escritas para quê? Para o ensino nosso. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E isso que está registrado acerca do pecado de Davi, foi escrito também para nós também, para servir de advertência. Davi estava vivendo um momento que ele estava colhendo resultados da sua própria transgressão. Por que ele, a palavra de Deus diz no versículo 2, olha, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Por que Davi estava no poço de perdição? Por que Davi estava no tremedal de lama? Porque ele havia cometido pecados. Você pega, por exemplo, o capítulo 38 do livro de Salmos, o versículo 3, a Bíblia diz: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Por que Davi estava num tremedal de lama? Por que Davi estava num poço de perdição? Ele mesmo diz, era por causa do meu pecado, por causa das coisas erradas que eu fiz, e eu estava lá. Irmãos, poço de perdição é uma expressão muito forte. Quem está num poço de perdição, automaticamente é uma pessoa que está perdida. E o salmista Davi diz, eu estava num poço de perdição, num tremedal de lama, não tem nada de sustentação ali embaixo. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E Davi estava colhendo o resultado da sua própria transgressão. Mas Davi era um homem que resolveu confiar em Deus. Eu esperei, ele colocou o problema nas mãos de Deus, e ele esperou confiantemente. Eu gosto de uma frase de Martin Luther King Jr., já usei algumas vezes, e vou repetir aqui para vocês, que ele dizia o seguinte:
eu sempre perdi tudo aquilo que eu coloquei em minhas mãos. Mas eu não me lembro de ter perdido nada daquilo que eu coloquei onde? Que eu coloquei nas mãos de Deus. Davi procurou a pessoa certa para colocar o seu problema. Esperei confiantemente. E o versículo 2 diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e fez o quê? E me firmou os passos. Não tem como você firmar os seus passos num tremedal de lama, num poço de lama, de água barrenta. É preciso que Deus te tire de lá, de um poço de perdição. E quando Deus ouviu a oração de Davi, a palavra de Deus diz que ele se inclinou para mim. Irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A expressão se inclinar demonstra o cuidado que Deus tem para com cada um de nós. Salmo 56, versículo 8 diz: contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Cada problema que nós passamos, cada dificuldade que nós vivemos, cada poço de perdição que nós entramos, um tremedal de lama, Deus está atento, está ouvindo, está ali para estender a mão e te tirar do poço da perdição. E foi isso que Deus fez. Imagine comigo a cena, Deus se inclinando perante o pecador Davi, estendendo a mão e tirando Davi. É simbólico, mas é isso que Deus faz quando nós estamos num poço de perdição. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus ele estende a mão, Deus ele se inclina para nós. E o versículo 3 diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e farão o quê? E confiarão no Senhor. Olha como que termina essa primeira parte do Salmos capítulo 40. Eu vou ler só até o versículo 3. Muitos ouvirão, temerão e confiarão em quem? E confiarão no Senhor. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos o quê? Tenhamos esperança. Davi estava perdido, Davi estava no tremedal de lama, mas ele resolveu colocar a sua vida nas mãos de Deus e esperar confiantemente. Foi quando Deus se inclinou, ouviu a oração dele, tirou de um poço de perdição e colocou nos lábios dele um novo cântico. E quando nós lemos esse texto hoje, esse texto é base para que a gente possa e para que a gente aprenda a louvar o nome do nosso Deus. Irmãos, em 2009 eu recebi um e-mail de um amigo que estava trabalhando na Associação Paulistana, lá no Brooklyn, lá em São Paulo. Nós trabalhamos juntos, Raimundo Souza e Silva, em 1995 até 1997, eu trabalhei na Associação Paulista Oeste, trabalhava também na Rádio Novo Tempo, e conheci o Raimundo Souza e Silva ali. Em 2009 ele me mandou um e-mail, né? E aí aquele e-mail ficou guardado ali alguns dias. Eu não abri aquele e-mail, ele ficou guardado. E aí algum dia depois eu resolvi abrir, eu vi que era um PowerPoint, um testemunho, né? E aí eu resolvi abrir aquele e-mail e eu descobri uma coisa fantástica, um dos testemunhos mais incríveis que eu já vi acerca as respostas de uma oração por um livramento. E aí eu li aquele testemunho até hoje ele me acompanha, e onde quer que eu vá, onde quer que eu possa, eu uso esse testemunho para falar que Deus está atento a todas as suas necessidades, emocionais, sentimentais, no casamento, no trabalho. Deus, Ele está presente e Ele está atento às suas necessidades e às suas orações. Eu não vou contar essa história, porque se eu contar essa história, vai perder um pouco do brilho da emoção. Mas eu vou ler com você essa história, que eu gostaria que partilhasse aqui, para que você não perca nenhum sentido dessa mensagem poderosa acerca do que Deus ele é capaz de fazer por nós. Para um Deus poderoso sempre há uma saída. Pode ir passando. Sou filho de uma família pobre de 15 irmãos, nasci na cidade de Augusto de Lima, interior de Minas Gerais. Morava em uma zona rural e me lembro de minha mãe sentada ao lado da nossa casa, comigo e com minhas irmãs menores, rezando a oração do Pai Nosso,
pois naquela tarde não havia ainda o que colocar na panela e cozinhar. Mas a minha mãe nunca ficou desesperada. Aguardava com paciência a chegada de meu pai, que vinha de longe a pé pelas estradas de chão, com uma sacola de comida que havia comprado em uma venda de sítio, sempre na base da caderneta, ou seja, fiado. Meu pai era agricultor e carpinteiro, sempre mantinha sua confiança em Deus para o sustento de sua família. Uma vez ao ano montava num cavalo e recolhia doações das fazendas para manter um lar de idosos que havia na pequena cidade sede do município. Quando eu tinha 10 anos, em 1968, nos mudamos para a cidade de Curvelo. Lá minha mãe veio a falecer, deixando a minha irmã caçula com 19 dias de idade, a qual foi doada para uma família. Outras irmãs também tiveram que ir morar com alguém, pois meu pai não tinha condições de cuidar de todos os filhos sem uma mãe dentro de casa. A mãe fazia muita falta, como criança aprendia a cozinhar e a lavar roupa, não havia outra saída melhor. Meu pai veio se casar de novo, mas a madrasta de 50 anos não aguentou cuidar de nós. Éramos muito bagunceiros e barulhentos. Não se separaram, mas ela não pôde ficar convivendo direto conosco. Ficava mais na terra dela. Certo ano, meu pai teve que ir trabalhar em uma fazenda distante, deixando em casa as minhas irmãs Julieta, de 15 anos, e Maria de Lourdes, de 6 anos, e eu com 13 anos. Meu pai ficou vários dias fora de casa, trabalhando em uma fazenda distante. A alimentação de casa acabou. Meu pai estava impossibilitado de voltar. Já não havia mais nada que comer em casa. Tomei a iniciativa de pegar uma sacola e procurar a pequena venda do senhor Alfredo, onde se vendia cereais, cachaça e fumo de rolo. Os sacos de arroz, feijão, fubá e farinha ficavam abertos e expostos para os fregueses. Meu pai era conhecido dele e fui confiante que ele venderia fiado. Mas ele disse que meu pai havia sumido e não poderia vender fiado para mim. Fiado só amanhã, dizia a plaquinha pendurada na parede. Procurei então outra venda do Tião Mazarino, onde meu pai costumava comprar, mas a resposta foi a mesma e então tive que voltar com a sacola vazia para casa. Não perdi as forças para brincar de pega-pega na rua com as crianças dos vizinhos. Brincava alegremente, levantando poeira, pois meu pai sempre me dizia que devia confiar em quem? Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Independente da religião que você seja, você que está nos ouvindo aí, se você é católico, batista, presbiteriano, adventista, casa de oração, religião, qualquer que seja, a gente precisa depositar a nossa vida, confiar a nossa vida nas mãos de Deus, colocar o problema nas mãos de Deus. Max Lucado, pastor da Igreja de Cristo, ele sempre dizia, ele sempre costumava usar uma expressão que dizia: quando eu trabalho, eu apenas trabalho, mas quando eu oro, Deus ele trabalha por mim. Brincava alegremente, levantando poeira, pois meu pai sempre me dizia que devia confiar em Deus nos momentos de necessidade de comida e de roupa. Quando eu reclamava alguma coisa, pedia para eu olhar para cima e mais uma vez, e confiar em quem? E confiar em Deus. Irmãos, olha que coisa interessante, eu já contei esse testemunho várias vezes em várias igrejas que eu passei, e sempre quando eu conto essa parte, eu me emociono, né? Me arrepio também, porque olha o cuidado de Deus por cada um dos seus filhos, principalmente quando a gente está passando por um momento de tristeza, um momento de dificuldade, quando a gente está num poço de perdição. Foi aí que algo aconteceu que jamais pude esquecer. Enquanto brincava na rua, 2 notas de 10 cruzeiros novinhas, 2 notas de 10 cruzeiros, que era a moeda vigente da época, né? 2 notas de 10 cruzeiros novinhas vieram rolando pelo chão empoeirado em minha direção. Eram tão novas que pareciam ter saído da casa da moeda. Não aparecendo o dono, tomei as notas e guardei. Em seguida peguei uma das notas e fui ao mercado, enchi uma cesta de bambu com feijão, arroz, óleo, açúcar e farinha. Por desforra com dinheiro no bolso, não fui comprar nas vendas que me negaram vender fiado. Procurei um lugar melhor para comprar, não conhecido como venda, mas como mercado, e hoje supermercado. Com esta cesta, comemos durante vários dias. Havia ficado com a outra nota de 10 cruzeiros para pagar alguém que havia vendido os livros para meu pai. Mas o cobrador não apareceu para receber a dívida. Então fui lá e comprei outra cesta de comida também para vários dias. Depois de alguns dias, olha só, irmãos, que coisa, que testemunho fantástico, que testemunho interessante, né? Depois de alguns dias, meu pai chegou, explicou a impossibilidade dele de comunicação e de voltar.
Ou seja, era muito difícil você falar com um parente, com um filho, com quem quer que seja da família, há uns 40, 50 anos atrás. Hoje você quer falar com alguém, você abre o seu WhatsApp, o Instagram, você conversa com a pessoa, você faz uma chamada de vídeo, você conecta-se com pessoas que estão do outro lado do mundo. Hoje é muito fácil, mas há tempos passados não era tão fácil assim. E o pai teve essa dificuldade também, mas olha o que o pai fez. Depois de alguns dias, meu pai chegou explicando a impossibilidade dele de comunicação e de voltar, e disse que havia feito o quê? Ele, o pai de Raimundo, havia colocado um dinheiro trocado numa árvore, no meio do mato, e pedido a Deus que enviasse aquele dinheiro, pois seus filhos deveriam estar em dificuldades na cidade. Eu me lembrei de meu pai, ele sempre viajava. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade. Aliás, eu tinha acabado de fazer 5 anos de idade. A minha mãe, ela morreu no dia 26 de agosto de 1976. Eu tinha acabado de fazer 5 anos de idade. O meu pai, até os 8, 9 anos de idade, ele ficou sozinho, mas depois ele casou. Mas nesse período em que meu pai estava sozinho, o meu pai sempre viajava, trabalhou, um homem muito trabalhador. Ia para o Maranhão, ia para o Nordeste, ele ajudou a construir essa ponte ali que liga Petrolina a Juazeiro. Meu pai era um homem muito trabalhador, e na época, o meu pai não colocou um dinheiro na árvore. O meu pai, ele ia no correio, e aí ele colocava um valor X, ele colocava um dinheiro, e quando chegava, o meu pai dava a responsabilidade para a minha irmã mais velha repartir aquele dinheiro. Então, a minha irmã mais velha, digamos que fosse hoje, ela recebia R$50, a minha outra irmã recebia 45, e era um degrau, Se você fosse mais novo, você recebia menos. Então era 50, 45, 40, 35 e 30. Eram 5 irmãos, na época meu pai tinha. E eu me lembrei dessa história, O pai dele, do Raimundo, havia colocado um dinheiro trocado numa árvore no meio do mato e pedido a Deus que enviasse aquele dinheiro, pois seus filhos deveriam estar em dificuldades na cidade. Que coisa, irmãos? Esperei confiantemente pelo Senhor. Deus não enviou apenas os trocados que ele pediu, mas enviou muito mais suficiente para nos alimentarmos durante vários dias, até a chegada dele, quando então ele recebeu por todo o serviço prestado e tivemos mais comida em abundância. Foi só alegria. Assim é Deus. Ele conhece todas as nossas, o quê? As nossas necessidades. Qual é o poço de perdição que você está? Qual é o tremedal de lama que você está enfrentando nesse momento, nessa manhã de sábado, ou nesses últimos dias da sua vida? Eu quero te apresentar esse Deus maravilhoso, um Deus que se inclina para você. Ele conhece a minha necessidade. Se o meu problema é a fome, Ele conhece a minha necessidade. Se o meu problema é sentimental, Ele conhece essa minha necessidade. Se o meu problema é familiar, Ele conhece essa minha necessidade. Se é a perda de alguém da família, Ele sabe, Ele está atento a todas as nossas orações. Assim é Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. E no tempo dEle, não no meu tempo, e no tempo dEle, eu não sei quanto tempo Davi passou ali no poço de perdição. Eu não sei quanto tempo Davi colocava a mão na sua cabeça e se culpava, dizendo: Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, por favor me ajuda. Eu não sei quanto tempo que Davi fez a oração, eu não sei quanto tempo Davi orou e esperou confiantemente pelo Senhor. Assim é Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades, e no tempo dEle pode providenciar as saídas mais absurdas aos nossos olhos. Ele é o nosso provedor dia a dia. Ele conhece não somente as nossas necessidades, não conhece somente as nossas necessidades físicas, como também as demais necessidades espirituais e necessidades emocionais. O meu pai foi internado no começo de março, no dia 27 de março, ele veio a óbito. Eu orei pela cura do meu pai, eu orei pela cura da minha prima, mas Deus não curou. Deus está sendo injusto comigo porque Ele não curou meu pai, não curou a minha prima? Não. Deus sabe o que é melhor para nós, muito embora do nosso ponto de vista a gente não consiga entender.
Jesus Cristo, quando ele estava sofrendo, ele disse: Senhor, passa de mim este cálice, eu estou sofrendo, eu estou num posto de perdição, Senhor, passa de mim esse cálice. Aí ele termina a oração dizendo: contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Tem que ser feita não a minha vontade, mas tem que ser feita a vontade de Deus. E eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que nós precisamos fazer é colocar a nossa vida nas mãos de Deus e esperar confiantemente por Ele. Ele conhece não somente as nossas necessidades físicas, mas também as demais necessidades espirituais e emocionais. Pode passar, Nácio. Meu pai se preocupava em que depois de adulto eu tivesse um lar feliz. Não conheceu a igreja adventista, mas quando me converti com a idade de 20 anos, doei uma Bíblia para ele estudar. Sempre nas suas cartas me enviava o Salmo 128, 1 ao 4, que fala da bênção de Deus na família, quando o homem é temente a Ele. Esse é o Raimundo. Eu chamava ele de Pastor Bulhão, que ele tinha uma aparência, né? Eu sempre converso com ele. Hoje ele me parece que voltou para a Associação Paulista Oeste. Depois ele trabalhou em São Paulo, na época em que mandou aquele e-mail lá na capital, né? No Brooklyn. E aí ele está em São Paulo, agora em São José do Rio Preto. E aí está a Kelly, o Felipe, a Valdete. Irmãos, interessante, eu vendia pão integral. Quando eu fui para São José do Rio Preto, eu vendia pão integral para esse casal, o Raimundo e a Valdete. A Valdete tem uma habilidade incrível para fazer pão integral. E ele colocava um adesivo em cima do pão integral, com um texto bíblico. Se você tem um desejo de estudar a Bíblia, entre em contato. E eu ia vender pão integral, naqueles carrinhos de cesta de supermercado, né? Aqueles carrinhos de verdura que você vai fazer compra na feira. Eu ia vender pão integral no horário do intervalo na FIRP, Faculdades Integradas Rio Pretense, e outras faculdades também. E um dia eu fui vender num prédio de 3 andares, né? E aí uma senhora estava lá em cima, Maria Suzel. Ela olhou para baixo, eu apertei o interfone, eu vou abrir. Quando eu abri, ela chegou lá em cima. Quando eu entrei para vender o pão para ela, ela falou: só abri porque eu vi um anjo do seu lado. E a Maria Suzel, ela foi batizada na igreja adventista, morreu há muito tempo atrás. Então esse casal tem uma história incrível de testemunho, de coisas maravilhosas. Depois que eu vendi o pão integral, eles viram que era bom de trabalho e me contrataram para trabalhar na Paulista Oeste, porque o Raimundo era assistente do tesoureiro, né? Tá aí, ó. Isso já faz algum tempo, né? Esse e-mail foi de 2009, então hoje já tem muito mais tempo do que essa foto. Pode passar, né? Por tudo louvado seja o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo, pelo seu cuidado provedor e pela oportunidade de trabalhar há 26 anos, 2009 para 2021 dá quantos? Aí você soma mais 26 aí, mais 12, é isso? Dá quanto? Muito bem, 26 mais 9, para a sua igreja, e por ter completado recentemente 30 anos de adventista, pela esperança da breve volta de Jesus e do reencontro com meu pai e minha mãe, que me ensinaram a respeito de Deus. Ok? Está aí o e-mail do Raimundo. Se alguém quiser entrar em contato com ele, falar que você ouviu o testemunho dele, é raimundo10@hotmail.com. O que eu quero dizer para você? Que eu quero terminar a mensagem desta manhã de sábado dizendo para você que Deus, ele está atento a todas as nossas necessidades. Deus, ele conhece os nossos problemas. Pode ser um pequeno problema, pode ser um grande problema. Deus não está desatento às nossas dificuldades. Que poço de perdição que você está? Qual é o tamanho do poço de perdição? Qual é o tremedal de lama que você está vivendo nesses dias em sua família, ou o que quer que seja? Vou terminar da mesma forma como eu comecei, lendo os Salmos capítulo 40, versículo 1 ao 3. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Do poço de perdição para a rocha. Quem é a rocha? A rocha é símbolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus quer fazer com você nesta manhã de sábado. Te tirar de um poço, de um tremedal de lama,
e firmar os seus passos. Seus passos estão vacilantes, você está fraquejando na sua vida espiritual. Clame a Deus, coloque a sua vida nas mãos de Deus, e eu tenho plena certeza que Ele vai se inclinar e ouvir a sua oração. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um restante de sábado maravilhoso em sua companhia. Um grande abraço para você que esteve conosco, nos acompanhando nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua família, a nossa família, e abençoe cada um de nós. Um abraço também, pastor Tiago, seja sempre bem-vindo, tenho um carinho especial pelo senhor, muito embora a gente não se fale com muita frequência. Estávamos em oração esses dias aí, bom, e a todos vocês o nosso carinho, o nosso abraço. Feche os seus olhos, tem música não, né? Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo teu paterno cuidado por cada um de nós. Temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, muitas vezes derramamos lágrimas que pessoas não veem, mas o Senhor está atento a cada uma delas, pois contastes os nossos passos quando sofremos perseguições. As nossas lágrimas são recolhidas em um odre, um simbolismo para demonstrar o seu cuidado, o seu carinho pelo seu povo. Eu peço uma bênção especial por cada um de nós, por essas famílias que estão aqui conosco, por aqueles que estão em suas casas assistindo, não estão aqui perto de nós, estão distantes, mas que a nossa oração possa alcançar a cada uma dessas pessoas. Peço pela minha família que está lá em Uberlândia, Tuiutaba, Tocantins, São Paulo, Goiás, em cada lugar desse Brasil, que o Senhor possa visitá-los, cada um deles, e derramar também as suas bênçãos e atender conforme o teu querer e conforme a tua vontade as suas petições. Dê-nos a tua paz, em nome de Jesus nós oramos, amém. Queridos, nosso muito obrigado. Próximo sábado nós estaremos nesse mesmo canal, IAPE, Igreja IAPE. Fiquem todos com Deus e até o próximo sábado.